Lá em 1953, uma única panela no fogão podia alimentar uma família de 6 pessoas por menos de $1. Uma panela, uma boca de fogão, uma colher de pau e o jantar estava na mesa às 6. Sem processador de alimentos, sem air fryer e sem 12 pratos sujos empilhados na pia depois. Era apenas uma comida honesta e farta, que fazia o salário render e aquecia a cozinha ao mesmo tempo. Se você cozinha só para um hoje em dia, essas receitas foram praticamente feitas para você. Elas podem ser reduzidas perfeitamente, requentam ainda melhor e a maioria custa menos do que uma refeição de fast food. Pegue uma xícara de café e acomode-se, porque vamos fazer a contagem regressiva de 30 jantares esquecidos de uma panela só da década de 1950. São do tipo que sua mãe costumava fazer quando o dinheiro estava curto, mas ninguém nunca saía da mesa com fome. Eu reuni 100 das melhores refeições à moda antiga em um livro de receitas que você pode encontrar abaixo. Vamos começar com o número 30, Top 30, picadinho de carne moída, hambúrguer hash. Antes do Hamburger Helper aparecer em 1971, toda dona de casa nos Estados Unidos tinha sua própria versão de picadinho de carne moída. Cerca de meio quilo de carne moída era dourado em uma frigideira de ferro fundido com uma cebola picada. Depois, batatas em cubos eram jogadas por cima com um pouco de água e a tampa era bem fechada. 20 minutos depois, as batatas estavam macias. O fundo havia se transformado em uma crosta dourada e crocante, e uma pitada de pimenta do reino finalizava o prato. A carne moída custava cerca de 49 centavos a libra em 1955, e uma frigideira alimentava uma família faminta, sobrando ainda para o café da manhã. O cheiro de cebola e carne fritando saía pela janela da cozinha e atraía as crianças do quintal para dentro. Top 29. Frigideira de atum com macarrão. Muito antes de a versão em caçarola ir ao forno, esta era uma refeição de uma panela só feita no fogão. Uma lata de atum, um punhado de macarrão de ovos, uma lata de creme de cogumelos e um pouco de leite cozinhavam juntos em uma frigideira grossa até que o macarrão absorvesse o molho. Ervilhas congeladas eram misturadas no final para dar cor. Uma lata de atum Chicken of the Sea custava 29 centavos. O macarrão, talvez uns 10 centavos. E você tinha o jantar na mesa em exatos 15 minutos. As mães adoravam porque usava ingredientes básicos da despensa que nunca estragavam. As crianças adoravam por causa daqueles pedacinhos crocantes de macarrão grudados na borda da panela. Top 28. Goulash americano. Isso não tinha nada a ver com a Hungria. O goulash americano era macarrão caracolinho, carne moída, cebola picada, uma lata de molho de tomate, uma lata de tomates em cubos e uma pitada de páprica. Tudo cozido junto em uma panela grande, até que o macarrão absorvesse cada gota do molho. Quando a colher conseguia ficar em pé na panela, o jantar estava pronto. Uma libra, cerca de 450 ARN, de macarrão, custava 17 centavos em 1956, e este prato fazia meia libra de carne render comida suficiente para 2 dias. Livros de receitas de igrejas por todo o Centro-Oeste imprimiam dezenas de versões, com cada avó insistindo que a sua era a original. O cheiro de tomate e carne cozinhando significava noite de terça-feira em 1 milhão de lares americanos. Top 27. Ensopado Hoover. Batizado em homenagem à era da Depressão, mas mantido vivo até a década de 1950 por famílias que se lembravam dos tempos difíceis, o ensopado Hoover era uma panela de salsichas fatiadas, tomates enlatados, macarrão caracolinho e uma lata de feijão com carne de porco, tudo cozido junto por 20 minutos. Era só isso. O custo total em 1954 era de cerca de 60 centavos para alimentar 5 pessoas. Tinha um sabor melhor do que deveria, sendo salgadinho, rico e reconfortante, de uma forma que a comida chique nunca consegue ser. As salsichas inchavam e ficavam macias, o feijão engrossava o caldo e o macarrão absorvia o tomate. Cada colherada era quente, farta e gentil com dentes cansados. Top 26. Sopa de feijão com presunto. O osso do presunto de domingo nunca era jogado fora.
Ele ia direto para uma panela de caldo na segunda-feira de manhã, com um pacote de feijão branco seco, uma cebola picada, algumas cenouras e água suficiente para cobrir. Depois cozinhava em fogo baixo e lentamente a tarde toda, enquanto a mãe lavava a roupa, até que o feijão ficasse cremoso e a carne se soltasse completamente do osso. Um pacote de feijão branco custava 12 centavos, e aquele osso de presunto já estava pago. Na hora do jantar, a cozinha cheirava a fumaça e manteiga, e uma única tigela com biscoitos salgados esfarelados por cima era o suficiente para fazer um trabalhador dormir em sua poltrona. Top 25. Frango com bolinhos de massa, chicken and dumplings. Uma galinha inteira para ensopado, aquelas aves poedeiras velhas, duras e baratas que custavam cerca de 35 centavos a libra, ia para uma panela de ferro com água, uma cebola, alguns talos de aipo e sal. Após 2 horas, a carne estava soltando do osso, e era aí que a mãe preparava rapidamente uma massa de biscoito, com farinha, fermento em pó e leite, e a colocava às colheradas bem em cima do caldo borbulhante. A tampa era colocada e 10 minutos depois, aqueles bolinhos haviam inflado como nuvens macias. Uma panela, um frango, um jantar que custava centavos e tinha gosto de domingo na casa da vovó. Top 24. Ensopado de carne, beef stew. Este é o clássico. Uma libra de acém cortado em cubos era dourada direto na panela de ferro, seguida por cebolas, cenouras, batatas e algumas xícaras de água com um cubo de caldo de carne esfarelado. 2 horas em fogo baixo e aquele acém duro ficava macio a ponto de desmanchar no garfo, com o caldo grosso devido ao amido da batata e aos sucos da carne. Uma folha de louro era adicionada se você tivesse uma, ou apenas sal e pimenta se não tivesse. Tudo isso custava menos de $1 em 1955 e alimentava a família na segunda-feira à noite, e depois novamente na quarta-feira, porque no segundo dia sempre ficava melhor. O cheiro ficava impregnado nas cortinas por dias, e ninguém nunca reclamava disso. Top 23. Bistecas de porco com arroz. 4 bistecas de porco baratas eram douradas na frigideira, e então uma xícara de arroz de grão longo era espalhada ao redor delas. 2 xícaras de água, uma cebola fatiada e uma lata de tomates eram despejadas por cima. A tampa era colocada e tudo cozinhava em fogo brando por 40 minutos enquanto a mãe arrumava a mesa. O arroz cozinhava na gordura do porco e no suco de tomate, ganhando uma bela cor rosada e absorvendo cada gota de sabor. As bistecas de porco custavam cerca de 55 centavos a libra no supermercado E&P, e este prato fazia 4 bistecas alimentarem 6 pessoas. As bistecas saíam macias, o arroz saía saboroso e a frigideira só precisava de uma limpeza rápida. Top 22. Arroz espanhol com carne moída. Meia libra de carne moída era dourada em uma frigideira pesada, com um pimentão verde picado e uma cebola. E então uma xícara de arroz, uma lata de tomates e 2 xícaras de água eram adicionadas. Você podia adicionar uma colher de chá de chile em pó se estivesse se sentindo aventureiro, colocar a tampa, cozinhar em fogo brando por 20 minutos e o jantar estava pronto. Isso estava no cardápio de todas as aulas de economia doméstica na década de 1950, porque era nutritivo, barato e impossível de errar. O arroz ganhava um tom vermelho profundo de tomate, a carne dava-lhe corpo e o pimentão verde adicionava a doçura na medida certa. Custava 20 centavos por porção e toda a família limpava os pratos sem reclamar. Top 21. Linguiça com chucrute. Uma libra de linguiça defumada cortada em pedaços, um pote grande de chucrute e algumas batatas descascadas e cortadas em 4 em um pouco de água iam todos para uma panela. Após 45 minutos cozinhando em fogo baixo, as batatas haviam absorvido o suco ácido do chucrute, enquanto a linguiça perfumava tudo com fumaça. Famílias alemãs e polonesas em toda a Pensilvânia, Ohio e Wisconsin construíam cardápios inteiros de inverno em torno deste prato. Um pote de chucrute custava 15 centavos. A linguiça, talvez 60 centavos a libra,
E uma panela alimentava 4 adultos famintos. Servido com uma fatia de pão de centeio com manteiga, era o tipo de jantar que aquecia você de dentro para fora em uma noite de janeiro. Top 20. Arroz com feijão vermelho. Lá na Louisiana, segunda-feira era dia de lavar roupa. E o feijão vermelho cozinhava em fogo brando, no fundo do fogão a manhã toda enquanto a mãe esfregava a roupa. Os ingredientes habituais eram um pacote de feijão vermelho seco, um joelho de porco ou algumas sobras de presunto, uma cebola, um pimentão verde, alguns dentes de alho e água. Ao meio-dia, o feijão estava cremoso e o caldo grosso. Bastava servir sobre um monte de arroz branco e você tinha um jantar que custava menos de 25 centavos por porção. Louis Armstrong costumava assinar suas cartas como Red Beans and Rice Liors. Isso mostra o quão amado era esse prato todas as segundas-feiras durante 100 anos. Top 19. Sopa cremosa de milho. Algumas tiras de bacon eram fritas até ficarem crocantes no fundo da panela. Em seguida, uma cebola picada era refogada na gordura do bacon, seguida por batatas em cubos, 2 latas de creme de milho, uma lata de leite evaporado e água suficiente para dar o ponto de sopa. Sal, pimenta e 20 minutos de cozimento em fogo brando eram todas de receita. O leite evaporado dava uma riqueza que o leite fresco não conseguia igualar, e o bacon criava uma base defumada sob o milho doce. Uma lata de creme de milho custava 14 centavos em 1957, e essa sopa custava menos de 50 centavos para fazer uma panela grande, o suficiente para alimentar a família 2 vezes, com biscoitos salgados esfarelados por cima. Top 18. Sopa de ervilha. Um pacote de ervilhas secas partidas, o osso de presunto que sobrou de domingo, uma cebola picada, 2 cenouras em cubos e água para cobrir, era tudo o que você precisava. Você cozinhava em fogo brando por 2 horas até que as ervilhas se dissolvessem em um caldo verde grosso e o presunto se soltasse do osso. Era só isso. Sem temperos chiques, sem creme e sem guarnições. As ervilhas partidas custavam 19 centavos o pacote e podiam alimentar uma família por 2 dias. A sopa ficava tão grossa que uma colher parava em pé nela, e o sabor defumado do presunto se espalhava por completo. As mães adoravam porque não custava quase nada. Os pais adoravam porque dava sustância para aguentar um longo turno na fábrica. Top 17. Carne de panela. Um corte duro de acém ou alcatra era selado até dourar na panela de ferro, e depois cercado com batatas cortadas em 4, cenouras e cebolas. Uma xícara de água, algumas folhas de louro, sal e pimenta eram adicionados, e a tampa era bem fechada. 3 horas em um forno a 325 graus Fahrenheit, e aquele assado barato e miserável havia se transformado em algo que um rei comeria. Os vegetais absorviam os sucos da carne e o molho praticamente se fazia sozinho no fundo da panela. Uma peça de acém de 1,8 kg custava cerca de 150 em 1956, e a carne de panela de domingo foi a peça central da vida familiar americana por décadas. Uma panela, uma faca, um jantar inesquecível. Top 16. Frango à la King. Uma lata de sopa de creme de frango, uma lata de leite evaporado, um pimentão picado, um punhado de ervilhas congeladas e qualquer sobra de frango cozido que você tivesse eram todos aquecidos juntos em uma panela e servidos com uma concha sobre pãezinhos tostados. Levava cerca de 8 minutos do início ao fim e tinha gosto de algo servido no Hotel Waldorf. Um pote de pimentões custava 10 centavos e durava um mês. Todo jantar comunitário de igreja em 1955 tinha um recheio de frango à la King na mesa. Toda mãe que trabalhava fora mantinha os ingredientes à mão para um jantar rápido durante a semana. Era cremoso, saboroso e tolerante com quaisquer sobras que estivessem na geladeira. Top 15. Carne seca cremosa na torrada. Os soldados chamavam de SOS, mas em casa era o jantar de domingo à noite para milhões de famílias. Um pote de carne seca era desfiado em uma frigideira com algumas colheres de sopa de manteiga, uma pitada de farinha e 2 xícaras de leite misturadas lentamente até engrossarem um molho branco rico e salgado.
Servido sobre torradas, era quente, farto e ficava pronto em 5 minutos. Um pote de carne seca custava 23 centavos e rendia para alimentar 4 pessoas. Algumas mães adicionavam uma pitada de pimenta do reino ou um toque de molho inglês. As crianças que torciam o nariz para isso, quando pequenas, cresceram para desejar o prato quando adultas. Top 14. Frigideira de salsicha com batata. 6 salsichas cortadas em rodelas, 4 batatas em cubos, uma cebola picada e algumas colheres de sopa de gordura de bacon eram colocadas em uma frigideira pesada. Você tampava e cozinhava em fogo médio-baixo por 25 minutos, mexendo uma ou duas vezes. As batatas douravam, as salsichas liberavam seu sabor salgado e defumado, e as cebolas derretiam em doçura. Um pacote de salsichas custava 39 centavos em 1956. As batatas eram praticamente de graça, e esse jantar de frigideira custava menos de 50 centavos para alimentar uma família. Mães apressadas faziam isso nas noites de sexta-feira, quando o dinheiro da feira semanal estava curto. Era simples, quente, satisfatório e sujava apenas uma panela. Top 13. Macarrão com tomate. Isso é o mais humilde possível. Uma caixa de macarrão caracol é fervida até ficar macia e depois escorrida. Uma lata de tomates cozidos é despejada de volta na panela, junto com uma colher de sopa de manteiga, uma colher de chá de açúcar, sal e pimenta. Tudo é misturado em fogo baixo até aquecer. Esse era o jantar inteiro. O custo total era de talvez 20 centavos. As famílias do Sul mantiveram isso em alta rotação durante os anos difíceis. E nunca pararam de fazer porque era honestamente delicioso. O açúcar suavizava na acidez dos tomates. A manteiga o deixava rico e a massa absorvia cada gota. Era a comida afetiva, comfort food, em sua forma mais pura e simples. Top 12. Estrogonofe de carne moída. Meio quilo de carne moída era dourado com cebola picada. Em seguida, uma lata de sopa de creme de cogumelos era misturada junto com meia xícara de creme azedo, sour cream, e um pouco de água. O macarrão de ovos ia direto para a mesma frigideira, com mais uma xícara de água. A tampa era colocada e 10 minutos depois, o macarrão estava cozido e o molho havia engrossado em algo cremoso e rico. Uma mãe que trabalhava fora podia colocar isso na mesa em exatos 20 minutos. Tinha o gosto do estrogonofe de carne chique do restaurante, mas custava cerca de um quarto do preço. O livro de receitas da Betty Crocker tinha uma versão, assim como todos os vizinhos do quarteirão. Top 11. Frigideira de repolho desconstruído. Avós polonesas e ucranianas em Chicago e Cleveland faziam charutos de repolho recheados desde sempre. Mas a dona de casa ocupada dos anos 1950 aprendeu a desconstruí-los. Doure meio quilo de carne moída em uma panela de ferro fundido com cebola. Despeje uma cabeça de repolho picada, uma xícara de arroz, uma lata de molho de tomate e 2 xícaras de água. Coloque a tampa e cozinhe em fogo brando por 30 minutos. Você obtinha todo o sabor dos charutos de repolho sem as horas gastas enrolando-os. O repolho ficava doce e macio. O arroz cozinhava direto no caldo de tomate. E uma panela alimentava 6 pessoas. Uma cabeça inteira de repolho custava 5 centavos. Essa era a culinária camponesa em sua melhor forma. Top 10. Frigideira de fígado com cebola. O fígado bovino era a carne mais barata no balcão do açougue, custando cerca de 19 centavos por libra em 1954. Era rico em ferro, o que os médicos recomendavam para todos. As mães cortavam o fígado em fatias finas, passavam na farinha e depois fritavam rapidamente na gordura do bacon, junto com uma pilha generosa de cebolas fatiadas, até que ambos ficassem dourados. Batatas em cubos eram adicionadas nos últimos 15 minutos, absorvendo todos os sucos da carne. O truque era não cozinhar demais o fígado, pois ele ficaria duro como sola de sapato. Feito da maneira certa, ficava macio, saboroso e suculento. E o jantar inteiro saía de uma única frigideira de ferro fundido. Top 9. Johnny Marzetti. Este clássico de Ohio recebeu o nome do irmão do dono de um restaurante em Columbus e se espalhou pelo centro-oeste dos S9 na década de 1950.
Doure uma libra de carne moída com cebola e pimentão verde. Misture uma lata de sopa de tomate e uma lata de tomates em cubos. Adicione macarrão caracol cozido e um punhado de queijo cheddar ralado e cozinhe em fogo baixo até que o queijo derreta completamente. As cantinas das escolas o serviam às quartas-feiras. Os jantares nos porões das igrejas o incluíam em todas as refeições comunitárias. Não custava quase nada para fazer e desaparecia do prato mais rápido do que a mãe conseguia servir a segunda porção. As crianças que cresceram em Columbus ou Cincinnati ainda ficam com os olhos marejados só de ouvir o nome. Top 8. Salmão com arroz. Uma lata de salmão rosa, que custava cerca de 35 centavos em 1955, era desfiada em uma frigideira com uma xícara de arroz, 2 xícaras de água, uma cebola picada e uma colher de sopa de manteiga. Uma pitada de endro era adicionada se você tivesse, ou suco de limão se não tivesse. Tampe e cozinhe em fogo baixo por 18 minutos até que o arroz absorva o caldo. O salmão perfumava toda a panela com aquele sabor suave e rico, e o arroz saía com um tom rosado e gosto de mar. As famílias católicas comiam isso nas noites de sexta-feira, quando a carne não podia ir à mesa. Era barato e satisfatório, e fornecia o cálcio de um dia inteiro, a partir daqueles pequenos e macios ossos de salmão. Top 7. Haluski, imigrantes poloneses e eslovacos trouxeram isso para as cidades siderúrgicas da Pensilvânia. Na década de 1950, estava em todas as mesas de jantar, de Pittsburgh a Bethlehem. Meio tablete de manteiga era derretido em uma frigideira grande. Uma cabeça inteira de repolho era picada e jogada dentro, depois cozida em fogo baixo e lentamente até que o repolho ficasse dourado e quase caramelizado. Em seguida, uma libra de macarrão de ovos cozido era adicionada junto com bastante sal e pimenta. Era só isso. O repolho passava de amargo a doce, o macarrão absorvia os sucos amanteigados e uma única frigideira alimentava a família inteira. 5 centavos de repolho e 10 centavos de macarrão faziam o jantar para 6 pessoas. Top 6. Feijão fava com presunto. Um saco de feijão fava seco era deixado de molho durante a noite, depois cozido em fogo baixo com um joelho de porco ou um pedaço de presunto que sobrou, uma cebola e água por 2 horas até que os feijões ficassem macios e cremosos. Um pedaço de manteiga era misturado no final com sal e pimenta a gosto. Servido em uma tigela funda com pão de milho como acompanhamento, este era um dos jantares mais satisfatórios, nutritivos e esquecidos da despensa americana. O feijão fava custava 14 centavos o saco em 1955 e podia alimentar uma família por 2 dias. O caldo ficava sedoso devido ao amido do feijão e o sabor defumado do presunto ia até o fundo da panela. Top 5. Torta do pastor de frigideira americana. Nenhum forno era necessário para esta receita. Doure meio quilo de carne moída em uma frigideira grossa com cebola. Escorra a gordura e, em seguida, misture uma lata de seleta de legumes e uma lata de sopa de tomate. Coloque purê de batatas por cima às colheradas. Polvilhe com queijo ralado, tampe a frigideira e deixe cozinhar em fogo baixo por 10 minutos até o queijo derreter e as batatas aquecerem. O jantar inteiro usava o que já estava na cozinha e sujava exatamente uma panela. Mães em cozinhas de apartamentos minúsculos com fogões de 2 bocas adoravam este prato porque não precisava de forno e não precisava de nenhuma louça extra. Top 4. Sopa de batata com bacon. 4 fatias de bacon eram fritas até ficarem crocantes no fundo de uma panela grossa. Depois, uma cebola picada era refogada na gordura até ficar macia. 6 batatas em cubos, 4 xícaras de água, sal e pimenta eram adicionados, e tudo cozinhava em fogo brando por 25 minutos até as batatas começarem a desmanchar. Uma lata de leite evaporado era despejada no final. Um pedaço de manteiga era adicionado e o bacon esmigalhado era espalhado por cima. Esse era o jantar. Um saco de batatas custava 39 centavos e rendia sopa suficiente para 3 noites de refeições. O caldo ficava cremoso, sem creme de leite. As batatas ficavam macias e o bacon dava a cada colherada aquele pequeno toque defumado.
Biscoitos salgados por cima finalizavam o prato. Top 3: sopa de carne com cevada. Um pequeno pedaço de acém ou alguns músculos bovinos eram dourados em uma panela de sopa. Em seguida, adicionavam-se cebolas, cenouras, aipo, uma lata de tomates, uma xícara de cevadinha e água suficiente para encher a panela. Cozinhava em fogo brando por 2 horas e meia até a carne estar desmanchando e a cevada ter inchado em pequenas pérolas macias que engrossavam todo o caldo. Essa era a culinária de avós polonesas e judias que chegou aos lares americanos convencionais na década de 1950, porque era barata, nutritiva e deixava a cozinha com um cheiro incrível. Uma caixa de cevadinha custava 18 centavos e durava 6 meses. Uma panela alimentava a família na segunda, quarta e sexta-feira e ninguém enjoava. Top 2: jantar cozido, peito bovino curado. Corned beef, o corte mais barato no açougue, era cozido em fogo brando em uma panela grande com água por 3 horas, depois repolho cortado em quatro, metades de batatas e pedaços de cenoura eram adicionados nos últimos 45 minutos. Tudo cozinhava junto em uma panela, absorvendo o sabor salgado e de carne do peito bovino. As famílias da Nova Inglaterra comiam isso às quintas-feiras. As famílias irlandesas comiam no dia de São Patrício e em todos os domingos entre um e outro. Um peito bovino curado custava 49 centavos a libra, cerca de 450 em 1956. Uma panela alimentava 8 pessoas, com sobras para fazer um picadinho na manhã seguinte. Era servido com mostarda ou raiz forte como acompanhamento. Era uma refeição honesta, quente e farta. Top 1: ensopado Mulligan. Liderando nossa lista porque representa o verdadeiro coração da culinária de uma panela só, da época da Depressão e do pós-guerra, o ensopado Mulligan era feito com o que você tivesse. Andarilhos o cozinhavam em latas, sobre fogueiras abertas, e donas de casa o cozinhavam em panelas de ferro fundido no fundo do fogão. Um punhado de carne bovina, suína, frango ou até mesmo salsichas e quaisquer vegetais que estivessem na gaveta. Batatas, cenouras, cebolas, nabos, repolho, aipo e aquele tomate murchando. Adicionava-se uma lata de feijão, se tivesse, um cubo de caldo, água, sal e pimenta. Cozinhava em fogo baixo por 1 hora, às vezes 2 horas. Nenhuma panela era igual a outra e esse era exatamente o objetivo. O ensopado Mulligan ensinou a uma geração que o jantar não precisava de receita. Precisava de uma panela, um fogo e o que quer que o bom Deus providenciasse naquele dia. Era a economia transformada em tradição. E o cheiro dele cozinhando significava que ninguém na casa iria para a cama com fome. Para um idoso cozinhando para si mesmo hoje, é a filosofia perfeita. Abra a geladeira, veja o que tem lá e faça o jantar com isso. Essa é a nossa contagem regressiva de 30 jantares esquecidos de uma panela, só que alimentaram uma geração com centavos e paciência. Escolha um esta semana, tire o pó de uma panela e traga um pouco daquele calor dos anos 1950 de volta para a sua cozinha. Qual deles você vai experimentar primeiro? Conte-me nos comentários. Se essas histórias de culinária simples e honesta mudaram a maneira como você olha para a despensa da sua cozinha, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história da culinária que o tempo quase esqueceu. Vamos nutrir o futuro lembrando o passado. Nosso próximo tesouro de receitas será aberto em breve. Cuidem-se e divirtam-se cozinhando.